Então, como eu estava dizendo, a regência do pronome relativo depende do verbo que vem depois. Ora, vamos analisar as frases que estão no quadro. Esta é a casa que eu moro. Aí você vai fazer o seguinte. Se você quer não errar, vai pegar este verbo e vai fazer uma frase com ele. Eu moro Caxias. Não, não está correto. Está faltando a preposição em. Isso quer dizer que este verbo exige esta preposição. Esta preposição você tem que escrever na frente do pronome relativo. Aprendeu? Você pega o verbo que vem depois do pronome relativo, faz uma frase. Aí você vai ver qual é a preposição que aparece. Ou se não aparece preposição nenhuma. Esta é a quantia que eu preciso. Vamos fazer uma frase. Eu preciso você. Aí eu preciso de você. Significa que esse verbo exige a preposição de. O correto agora. Aprendeu? Vamos fazer o terceiro. Confio. Você é a pessoa que eu mais confio. Mas confiar, eu confio você. Não, não é eu confio você, eu confio em você. Ora, o pronome que pode substituir pessoas ou coisas. Só que quando ele substitui pessoa, ele não aceita preposição. Se houver preposição, já não é mais o que, tem que ser o quem. Então, em quem mais confio. Voltando, confiar pede a preposição em. O em não aceita o que, só pode ser quem, que é pessoa. A outra, comprei um carro que as portas estavam empenadas. Aqui esse que está ligando. Repare, o pronome relativo, seja ele qual for, ele substitui a palavra anterior e liga com o verbo que vem depois. Repetindo, ele liga a palavra anterior ao verbo que vem depois. Aqui, ó, ligou a casa, eu moro na casa. Aqui, a quantia, eu preciso da quantia. Aqui, eu confio na pessoa. Quando chega aqui, nessa última frase, esse que está ligando a palavra carro, mas ele não está ligando com o verbo. Não era o carro que estava empenado. Quem estava empenado eram as portas. Então, esse pronome relativo está ligando uma palavra com outra palavra. Eram as portas do carro. Então, não pode ser. O único pronome relativo que liga palavra com palavra é cujo. O cujo concorda com a palavra que vem depois. Então, tem que ser cujas. Não pode ser cujo. Não pode ser cujas. Porque ele vai ligar com a palavra anterior. Ele vai concordar com a palavra anterior, a palavra posterior, a palavra que vem depois. Depois do pronome cujo, não pode haver artigo. Então, o cujo está errado. Então, fica, comprei um carro cujas portas estavam empenadas. Ok? 6. Escritores modernos, alguns dos maiores, não têm duvidado em aliar a construção literária ao padrão da norma culta. Entre as construções abaixo, assinale uma que não está na norma culta. Assistir. Bem, espera aí, calma. Calma. Gramática. Eu não tenho memória para isso, cara. Gramática. É o que você vai falar, eu não tenho memória para isso. Aí é a gramática. A gramática não é para ler, Zé Bodó. A gramática é para consultar. Você consulta quando você tem dúvida. Você não teve dúvida, deixa a gramática dormindo lá. Não precisa estar lendo no domingo de tarde, 4 horas da tarde, dormindo, babando no sofá da sala. Eu quero o verbo assistir. Esse verbo cai muito na prova. É o verbo número 8. 8. Vamos ler o que diz a gramática a respeito do verbo assistir. Assistir tem 4 regências. Uma, significando presenciar, ele pede a preposição a.
Eu assisti ao jogo. Não é assistir o jogo. B. Significando ajudar, socorrer, ele não precisa de preposição. Ele é transitivo direto. O médico assistiu o doente. C. Significando ter competência, direito de fazer alguma coisa, ele é transitivo e indireto de pessoa com a preposição a. O direito de segunda chamada não assiste aos candidatos de concurso público. Bem, e a letra T, significando morar ou residir, ele pede a preposição em. Não é objeto indireto, é uma adjunta adverbial de lugar. Então eu diria, eu assisto em Valparaíso. Hoje essa regência quase ninguém usa, a gramática evolui. Hoje ninguém usa mais. Usava no século XIX. Por exemplo, no século XIX, um poeta escreveu esse verso. Eu tenho um sítio e nele assisto. Significa, eu moro nesse sítio, né? Então vamos para a questão. Na letra A, eu assisti um filme. Errou. Assisti a um filme. B, pode atender-me logo? Está correta. Não há erro nenhum na letra B. Vamos para a letra C. Hoje tem festa. Já falei sobre isso. O verbo haver, verbo ter no lugar do verbo haver. Hoje há festa. Hoje, na igreja. Na letra D, as medidas visavam impedir. Eu acho que eu já vi o verbo visar. Visar no sentido de ter um objetivo, pede a preposição a. Então, as medidas visavam a impedir o avanço. Na letra E, sempre lhe estimei. Eu não sei se você lembra, hein? Quando você tem dúvida do lhe ou se é o, passa para a voz passiva. Se passar para a passiva, o lhe está errado. Esqueceu? É natural esquecer. Sabe o que me faz lembrar? Um bichinho. Tem um bichinho. Esqueci o nome do bicho. Ele tem um tubo digestivo muito reduzido. Aí, tudo que ele come, ele caga. Ele é um predador sem parar. Por que ele é um predador? Porque ele não para de comer. Por que ele não para de comer? Porque ele não para de cagar. É a mesma coisa do aluno. O aluno ouve, esquece. Ouve, esquece. Ouve, esquece. Ouve, esquece. É um processo semelhante, né? Bem, então, Zé Bodó, não vai esquecer não, né? Passou para passiva. Ele é estimado. Então é o. Eu sempre o estimei. O que ele quer? Ele quer a errada, é? Ele quer a errada. A errada é a letra A. Peraí. Que não tem esse comentário. Ele quer a certa. Desculpe. Ele quer a errada. A errada é a letra A e a letra E. Tem duas erradas. E a letra D também. E a letra C. Eu acho que ele queria dizer a certa. Aí a certa seria realmente a letra B de bola. Assinale a construção. Ele diz que alia com a norma literária. Alia com a norma literária. Deveria ser merece tal conceito. Não é não. Merece tal conceito. Então aí no exercício, eu faço o seguinte. Você corrige. Não é não merece, é merece. Espera aí. Eu vou consertar aqui. Pronto. Consertei. Então ficou, entre as construções abaixo, assinale aquela que pode merecer tal comentário. Quem merece tal comentário é a letra B de bola. Consertou. Fiz a 6, vamos fazer a 7. A regência está correta em que item?
o menino viajará consigo. Isso é um erro que em Portugal muita gente costuma incorrer. Consiga é um pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? Aquele em que a ação recai sobre o próprio sujeito. Eu estou me penteando. Eu podia pentear outra pessoa, eu podia ser cabeleireiro, mas não estou penteando outra pessoa, estou penteando a mim próprio. Quando a ação recai em cima do próprio sujeito, praticada pelo próprio sujeito, chama-se voz reflexiva. Bem, então consigo é reflexivo. Então eu nunca posso viajar consigo. Eu viajo com você, com outra pessoa, e não comigo próprio. Bem, então a primeira está errada. O menino viajará com você. A segunda, para eu, vírgula, estudar à noite é difícil. Errou. Eu é sujeito do verbo estudar, portanto não pode haver vírgula. Para eu estudar à noite é difícil. C. Gasta muito com os outros e nada com nós. E nada conosco. Qual a diferença de com nós e conosco? Com nós é quando tem outra palavra, com nós todos, com nós mesmos. Tem outra palavra junto com nós. Se não tiver outra palavra junto com nós, é conosco. Ele vai viajar conosco. Bem, então errou aqui. O juiz procedeu ao sumário. Proceder. Ai, meu Deus, será que está na gramática? Será que está aqui? Deixa eu procurar. Proceder. Ai, se tiver, eu vou ficar tão feliz, porque eu não tenho essa memória de decorar tudo. Eu não tenho. Tomara que tenha, tomara que tenha. Ah, tem. Página 378, verbo 44. Proceder. Significando agir, ele é intransitivo. Ele não tem objeto. Você procedeu bem, você procedeu direito, etc. B. Significando ter fundamento, ele também é intransitivo. Seus argumentos não procedem, seus argumentos não têm fundamento. C. Significando vir de algum lugar, ele pede a preposição de, junto de um adjunto adverbial de lugar. O voo noturno procedia de Natal. Todos nós procedemos de Adão e Eva. É origem. Letra D. Significando iniciar, ele é transitivo indireto com a preposição a. Exemplo, o juiz procedeu ao sumário do réu. Uma coisa engraçada, você pode notar nessa apostila. Os exercícios que você faz são semelhantes aos exemplos que está na gramática. O que significa isso? Que a gramática foi feita com base na prova. Você vê aqui, memoriza, cai na prova. Você vê aqui, memoriza, cai na prova. É melhor do que isso? Melhor do que isso, só dois isso. Bem, então procedeu ao sumário, está correta. O aluno entrava e saía da sala a todo instante. Está errado. Entrava na sala e dela saía a todo instante. O segundo é a preposição de. O primeiro é a preposição em. Entrava em sala e dela saía. Vou fazer a 8. Em que item não há erro de regência? Anotou? Estão me perguntando qual é o gabarito da 7. Vocês são retardado mental, né? O gabarito da 7, ele que é a correta, é a letra D de delta. Ok? Por isso que eu gosto, quando o aluno está dentro, inscrito, ele manda logo a pergunta e eu leio a pergunta e respondo na hora, né? Por isso que é bom você estar inscrito no canal, para acompanhar a aula ao vivo, interferir nela quando é necessário, mandar pergunta, mandar comentário, dizer, sua aula está uma merda, eu tô roncando aqui de tanto sono. Ou então, tá bom, eu tô elétrico, eu nunca aprendi tanto.
Bem, eu vou para 8, né? Em que item não há erro de regência? Os jogos da Copa são assistidos por milhões de espectadores no mundo todo. Que verbo é esse? Assistir. Assistir com que sentido? Ah, eu esqueci. Vou para a gramática. Eu já vi, mas eu vou dizer que esqueci. E você também esqueceu, não esqueceu? Acho que você esqueceu. Ninguém está falando nada, é porque esqueceu mesmo. Assistir. Calma. Tô achando. Tenha calma, Jesus te ama. Calma. Calma. Assistir. Página 372. Verbo número 8. Assistir com o sentido de ver é a primeira. Presenciar, ver. Repare, os professores dizem assistir com o sentido de ver. Mas eu não posso dizer, eu assisti uma parede. Porra, então não é ver, caralho. É ver coisa dinâmica, coisa que está em movimento. Eu assisti ao desfile, o desfile não está parado, está andando. Eu assisti ao filme, o filme está rodando. Então, assistir no sentido dinâmico da palavra, não no sentido estático. Mas é com a preposição a. Se é com a preposição a, o verbo assistir é transitivo e indireto. E por isso não pode passar para a voz passiva. Então a frase estava: o filme, o jogo da Copa, são assistidos por milhões de espectadores. E está errado. Não pode na voz passiva. Então como é que ela fica correta? Na voz ativa. Milhões de espectadores assistem aos jogos da Copa no mundo inteiro. No mundo todo. Fácil, né? Depois que sabe a regência, você vai usar muito a gramática até você se acostumar com ela, até você ter de memória. Você poderá até levar a gramática para dentro do concurso, sabia? Desde que não seja física, né? Seja mental. Aí você fica sacaneando o inspetor. Estou colando, estou colando, estou colando. Aí vai virando as páginas. Ok? Bem, é a 8 ainda, né? Eu custei. Caraca, verbo custar. Eu não me lembro do verbo custar. Eu não me lembro de ter visto o verbo custar. 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 Será que tem? Achei. É o verbo 16. Custar. Dando ideia de preço, letra A, né? Ele é intransitivo. Exemplo, o livro custou R$ 50. Assim, por que R$ 50 não é objeto direto? Completa o verbo sem preposição. Porque não passa para passiva. R$ 50 foi custado pelo livro. Isso é um adjunto adverbial de preço. Meu Deus, isso existe? Existe, Zabodó. Existe. O problema é que nós desconhecemos a maioria dos adjuntos adverbiais, dos advérbios. A gente só conhece 7, 8 no máximo, né? Mas existem muitos adjuntos adverbiais. Os advérbios estão na apostila. Você vai lá e encontra todos eles. Mas aqui voltando ao problema do verbo custar. Letra B. Com esse sentido, ele pode ser com a preposição a obrigatória. Exemplo, o livro custou R$ 50 a todos nós. Custou-nos. C. Dando ideia de algo difícil, que existe sacrifício, ele é objeto indireto de pessoa com a preposição a obrigatória. Exemplo, custou muito ao menino conformar-se com a morte do pai. Neste caso, de ser algo difícil, etc., ele não aceita o sujeito pessoal. Então eu não posso dizer eu custei a me conformar com o divórcio. Isso está errado. Ele só pode ser conjugado na terceira. E aquilo que era sujeito vira objeto indireto. Em vez de eu dizer eu custei, tem que dizer custou-me muito conformar-me com a morte do meu pai. Então, onde está escrito aqui, que é mais? Ah, uma observação importante que a gramática chama a gente.
O verbo custar nunca pode ser usado com o sentido de demorar. Nunca. Eu custei muito no banho. Errou. Eu demorei muito no banho. É um erro. Pelo fato de confundir o verbo custar com o verbo demorar, é que você diz, eu custei a me conformar com a morte de meu pai. Ok? Bem, voltando ao exercício, eu custei muito, está errado. Custou-me muito me conformar com o divórcio. C. O cargo era aspirado por milhares de candidatos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o verbo aspirar na apostila. Página 371, verbo número 7. Aspirar tem duas regências. Significando absorver o ar, ele é transitivo direto. Ele aspirava a sala, ele limpava a sala com aspirador. Ou então, aspirar no sentido de sentir o odor, ele aspirava o perfume da flor. B. Com o sentido de desejar, querer, ele é transitivo indireto com a preposição a. A mãe aspirava ao sucesso do filho. Voltei para o exercício. Aspirar, com sentido de desejar, é transitivo indireto. Então não pode passar para a voz passiva. A frase é, o cargo era aspirado. Errou. Não pode na passiva. Tem que ficar na ativa. Então na ativa ficaria, milhares de candidatos aspiravam ao cargo, talvez por causa do salário. Não é fácil português. O filme foi excelente. Eu assisti várias vezes. Calma. Calma. É o verbo assistir. Eu vou para o verbo assistir. Onde está o verbo assistir? O verbo assistir é o verbo número 8, na página 372. Assistir aqui está com qual significado? Está com o significado de ver. Aí está escrito, assistir, quando é uma coisa dinâmica, ele pede a preposição a. Aí lá vai. Eu assisti ao filme. Não é assistir o filme. Se é assistir ao filme, aí vamos trocar pelo lhe. Mas não pode trocar pelo lhe. Por que não pode trocar? Porque o lhe só substitui pessoa. Não substitui coisa. Então, se ele só substitui pessoa, não pode substituir coisa. Então, não é eu o assisti, nem é lhe assistir. É, o filme foi excelente. Assisti a ele várias vezes. A letra E, assiste em Caxias, numa casa humilde. Está perfeito. Onde não há erro, a letra E. O gabarito dá 8. Nove. Em que item a regência está correta? Adorei o filme, esqueceram de mim. Não interessa que o filme tenha um nome, não interessa o nome em inglês, interessa se está correto dentro da norma gramatical. Vou consultar o verbo esquecer. Tomara que a gramática tenha. Se não tiver, eu rasgo logo fora. Pô, pago caro por essa gramática, 200 conto a gramática. E o cara falou que ia aumentar. Ia aumentar para 230, parece. Bem, ainda bem que ele não aumentou, né? Mas, esquecer. A. Ele é transitivo indireto, com o pronome oblíquo. Eu nunca me esqueci de você. B. Usado sem pronome oblíquo, ele é transitivo direto. Eu nunca esqueci você. Entendeu? Com pronome, com D. Sem pronome, sem preposição. Eu nunca me esqueci de nada. Eu esqueci tudo. Vamos para cá. Então não esqueceram de mim. Esqueceram-me. Ou se esqueceram de mim. Com pronome. A está errada. B. Os monges do Tibete visam a paz interior. Aparentemente está certo. Que o verbo pede a preposição a e tem um a aí.
Só que esse a é artigo. Para ele ser preposição, falta a crase. Então, visam a paz com crase. Errou a letra B. Cheguei em casa. Essa de cheguei em casa eu não erro mais. Cheguei a casa, né? Subi no muro. Eu não subi no muro. Eu subi ao muro. É verbo de movimento. Pede a preposição a. Não é subir no muro. Todo mundo fala isso. E eu com isso? E eu com isso? Quer passar na prova? Ou quer passar na... ou quer ser reprovado na prova e ficar com todo mundo igual? Subindo no muro. Subir ao muro. Errou. Eu não lhe chamei de ignorante. Este verbo, ele tem um problema. Vamos procurar o verbo chamar. Deixa eu ver se tem aqui. Chamar. Se não tiver, eu jogo essa apostila fora. Eu estou avisando. É o verbo número 13. 13. Chamar, significando solicitar a presença de alguém, é transitivo direto. Exemplo. Eu chamei você aqui para a gente conversar. Significando clamar, ele pode aceitar a preposição por. Eu estou chamando por Deus. Muito bem. Significando repreender, ele perde a preposição a. Ele chamou a atenção da turma. No sentido de apelidar, aí ele é um verbo. Calma, calma, calma. Em 1959, antes da nova gramática, a classificação dos verbos tinha um verbo que eu gostava muito. Chamava-se verbo transobjetivo. Que diabo é isso? Transobjetivo. Mais do que objetivo. Mais do que ter objeto. Que diabo de verbo é esse? É assim. Peraí, deixa eu virar meu apagador ao contrário, que ele já está apagando mal. Pronto, agora ele vai apagar bem. Eu espero que apague. Também não apagou, porcaria mesmo, né? Também não porcaria. Que miséria, rapaz. Eu vou pedir aos administradores do curso para comprar um apagador. Não custa nada ter um apagador. Bem, aí manda a gente improvisar, eu chego aqui, improviso. Aí ele, mas é tudo de graça, mas tem que ter qualidade, né? Correto? Diz o provérbio que quem convida dá banquete. Você convidou o cara, você não pode dizer que a alcatra tá cara. Tem que dar alcatra no churrasco, né? Não é alcatra que o Lula prometia? Vamos ver o que eu quero. Olha, ela deixou o marido. Ela abandonou o marido. Tudo bem? O verbo deixar pede um objeto direto. Aí você bota preocupado. Este verbo mudou de sentido. Passou a ser, ela transformou o marido de calmo em preocupado. Quem faz isso é o predicativo. Então, este verbo, ele tem dois complementos ao mesmo tempo, necessário. Se tirar, ele muda o sentido. É um objeto direto e um predicativo do objeto direto. Ora, é o caso da letra é o caso da letra E. Eu não lhe chamei de ignorante, eu não chamei você de ignorante. Quando o verbo chamar tem dois complementos, um objeto e um predicativo, eu não chamei você, o eu, você, e o ignorante é o predicativo do você. Neste caso, ele aceita 4 possibilidades. Aceita o, eu não o chamei de ignorante. Aceita o com o de, eu não o chamei de ignorante. E eu não o chamei ignorante, as duas. Aceita com o de, eu não lhe chamei ignorante. Aceita com o de e o de, eu não lhe chamei de ignorante. Aceita tudo. Chamar só não aceita de quando significa venha cá.
Estou solicitando sua presença. Eu o chamei para nós discutirmos. Então, a letra E está correta. Como ele quer a correta, o gabarito da 9 é a letra E. Vamos para 10. Em que item houve respeito às normas de sintaxe de regência? Nada mais existe entre você e mim. Correto? Corretíssimo. O eu não é sujeito, portanto só pode ser mim. A entre é uma preposição. Eu lhe ajudei a atravessar a rua. Está errado. Você foi ajudado. Se passar para passivo, o lhe está errado. Lembra dessa regra? Então, você foi ajudado, então eu o ajudei a atravessar a rua. Na letra C, você presidirá a conferência cujo início eu procederei. Vamos voltar. Cujo é um pronome relativo. A regência do pronome relativo depende do verbo que vem depois. Qual o verbo que vem depois? O verbo que vem depois é o verbo proceder. Em que página está o raio do verbo proceder? Se não tiver na gramática, eu rasgo igual fora. Estou avisando. Toco fogo. Proceder. No sentido de comportar, seria intransitivo. Você procedeu direito. No sentido de ter fundamento, ele também é intransitivo. Seus argumentos não procedem. No sentido de vir, ter origem ou ter vir de algum lugar, ele pede a preposição de. Eu procedia de Manaus, nós procedemos de Adão e Eva. Para os darwinistas, para Darwin, a gente não procedeu de Adão e Eva, procedeu do macaco. Tem tanta fobia aí que eu estou com medo de falar. Eu tenho medo de encarar um processo, né? Por exemplo, se me chamar de careca, eu vou fazer um processo contra você. Isso é careca, né? Carecofobia. Se me chamar de baixinho, eu vou dizer que é baixinhofobia. Então, cuidado comigo. Mas eu estou na letra D. Significando proceder, no sentido de iniciar, pede a preposição a. Então, proceder, o juiz procedeu à conferência, né? As pessoas procederam e iniciaram a conferência, tem que ter a preposição a. Então, está errado porque não tem o a. A correta seria, você procederá à conferência a cujo início eu procederei. Ok. Na letra D, você é a pessoa em quem mais confio. Já fiz essa frase no quadro. Aliás, uma coisa interessante. Você faz uma prova, 2, 10 provas. Com o tempo, você vai ver que as questões são semelhantes. Muito semelhantes. De maneira que você se previne contra o que vem por vacina. Vacina intelectual. Pode ser contra a vacina, pelo amor de Deus. A vacina intelectual é porque você faz muitas questões e acaba, por osmose, sabendo. Por isso, eu sou contra aqueles que dizem que é mole, é fácil, não precisa estudar muito. Não. É bom estudar bastante, é bom gravar as informações. Mas eu estou ainda na questão número 10. Eu estou na letra D, eu vou para a letra E. Quanto você pode dispor? O verbo dispor pede uma preposição. Qual é a preposição que o verbo dispor pede? É a preposição de. Aqui, dispor, gramática. É o verbo 21, está na página 375. Pede a preposição de. Exemplo, eu não disponho de tempo. Pode também ser sem preposição, no sentido de arrumar. Ele dispôs os móveis da casa na posição que ele queria. Aqui é dispor no sentido de gastar. Pede a preposição de. Logo, a frase está errada. Como é que ela fica certa? De quanto você pode dispor hoje. Não é quanto. Vamos fazer um intervalinho? É a 10. O gabarito dá 10, né, gente? É 10. A questão que eu estou é 10. O gabarito é a correta que ele quer. A correta é... Ih, caraca. É a letra A.
Pronto, intervalinho. Vamos tomar água.